Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um IM Podcast. Hoje com mais uma personalidade da mineração brasileira, certo, Marcelão? Certíssimo. Hoje nós temos aqui o privilégio de conversar com o Fernando Flecha de Alckmin, geólogo formado pela Universidade de Ouro Preto em 1978. Em 85 ele concluiu o doutorado, pela Universidade de Clausthal na Alemanha, e desde então tem uma atuação assim brilhante, e relevante na geologia brasileira. Por isso nós estamos aqui para conversar, conhecer um pouco da sua história. Professor, boa noite, muito obrigado por aceitar nosso convite. Boa noite, muito obrigado. É um prazer estar aqui para conversar com você sobre geologia e tudo mais. É isso aí, é isso aí. Professor, muitos amigos meus, assim, já foram alunos seus e sempre muitos elogios, né, Marcelo? Sim. Sempre muitos elogios. Eu gostaria que esse é um podcast, assim, de viés educacional também, né? Então, às vezes eu vou fazer algumas perguntas para você meio que básicas, porque tem alguns alunos nossos que também assistem, né? Então a gente sempre entrega para essas pessoas também. Eu gostaria, professor, que você falasse quem é o Fernando, por Fernando mesmo. Tá bom, não tenho muito o que dizer, mas talvez vamos começar em Diamantina. Eu nasci em Diamantina e cresci num cenário, que eu até hoje, pensando em retrospectiva, como é que pode uma pessoa nascer em Diamantina e não ser geólogo? Né? Eu não conseguia. Na verdade, eu gostaria, assim, os primeiros desejos que eu tive na minha vida foi de ser escritor. Sim. Ou de ser jornalista, porque eu sou um homem fã do rádio, até hoje escuto rádio dia e noite, só trabalho com o rádio ligado. E o rádio me acompanhou na infância durante muito tempo, e eu admirava muito o trabalho de jornalistas esportivos, principalmente. Sim. Hoje eu não me interesso mais por esporte, somente futebol, não perdia o elan, mas naquela época eu escutava muito e tal, e tinha esse desejo. Mas o meu ambiente em que eu vivi, que era o meu pai, que era topógrafo e trabalhou em várias companhias de mineração e tinha muitos amigos geólogos. Então a minha casa era um entra e sai, vamos dizer assim, de muita gente e de personalidades também, E da geologia, e de engenheiros de Minas, e as conversas todas giravam em torno disso. E mais ainda o apelo, acho que foi maior ainda o apelo do entorno da cidade, a curiosidade de entender como aquelas rochas estavam ali, como é que elas se organizavam no espaço, e o que era aquilo tudo, e também por que tinha diamante, por que não tinha. Certo. Esse foi o grande apelo. Então, eu comecei com esse interesse, procurei saber onde eu poderia estudar geologia, e acabei lá em Ouro Preto, fiz vestibular, estudei, e depois, no andar do curso, eu já tive um interesse muito grande com a atividade primeiro docente, porque assim, naquela época a universidade não tinha ainda, era uma universidade, vamos dizer, que a gente poderia chamar de técnica, principalmente, Todo o pessoal formado era o destino de todos os egressos era basicamente a indústria mineira, todo o ciclo da mineração, Ela não tinha ainda assim um pendor científico grande, Mas aos poucos isso foi sendo desenvolvido e eu me interessei muito então por primeiro ser docente e posteriormente para seguir estudando mais, fazendo doutorado, e assim que aconteceu, Certo. Terminei então fazendo um doutorado na Alemanha e depois retornei para Ouro Preto, e por lá estou até hoje, na verdade, porque embora formalmente eu esteja aposentado, eu continuo como docente voluntário do programa de pós-graduação e também desenvolvendo trabalho de pesquisa como antes mesmo, não tá tudo, continua, Sim. Então, é assim que
o geólogo que eu sou trilhou esse caminho, né? Mas o escritor você é, né? Escritor? Não sei. Eu gostaria muito, sabe, de que o que eu escrevi e também o que eu falo, né, que eu, nas aulas e tudo mais, fosse mensagem simples e clara, né? Isso é um esforço que eu faço muito na minha vida, que é de tornar as coisas simples, porque a nossa finalidade é essa, né? Tornar o mundo compreensível, simples, e como docente é essa atividade de, vamos dizer assim, tirar os espinhos do caminho, porque ensinar mesmo a gente não ensina, não, a gente motiva as pessoas, né? Abre os caminhos e mostra possibilidades, né? E se a gente faz isso assim, com clareza e simplicidade, que eu me esforço para fazer isso dessa forma, então tem alguma serventia, né, o que eu estou fazendo. Sabe quem que me falou algo muito parecido? O professor Hard Josh. Muito parecido, né? Que essa coisa didática do professor, né? De trazer a clareza e a simplicidade para a compreensão, né? Essa aqui isso é às vezes muito difícil, né? Porque os temas são difíceis e expressar conceitos assim muito complicados de maneira simples não é fácil, né? É preciso que, para isso, a gente precisa ter um entendimento profundo da questão, senão você não consegue. Realmente. Então, por isso que tem que suar a camisa um pouco, né? E eu também não sei se eu consegui isso ao longo desses anos, né? Mas pelo menos tentei. Calma, Marcelo, calma. Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui antes de você entrar também com as suas. Professor, você lembra de alguma história desse pessoal que frequentava a sua casa, né? Quando você era na sua juventude? Muitas pessoas, né? Muitas. Lá estavam, principalmente muitos estrangeiros, porque meu pai trabalhava em muitas das minerações que atuavam em Diamantina aí nos anos 60, 70, né? A maioria delas eram companhias que atuavam em vários países, outras eram pequenas firmas, mas os proprietários eram estrangeiros, né? Então, teve um grande geólogo sul-africano chamado Thomas Draper, que ele era geólogo, mas era filho de um geólogo homônimo, né, que teve um papel fundamental na geologia da África do Sul, foi o criador da Sociedade de Geologia da África do Sul, e teve outro amigo do meu pai muito grande, foi o Otávio Barbosa, que foi professor na Politécnica em São Paulo, um geólogo muito conhecido, né? E eu até guardo comigo até hoje uma coisa que que foi uma espécie de, sabe, um gatilho para firmar a convicção que eu ia estudar geologia. Foi uma publicação que o professor Reinhard Flug, que foi o fundador de um centro de geologia em Diamantina para treinamento de alunos e mesmo docentes, né, de todo o Brasil. Lá passou a ser um centro de treinamento de geólogos em técnicas de campo e mapeamento geológico. Esse professor teve essa iniciativa e ele deu ao meu pai uma separata de uma publicação com dedicatória e tudo mais, né? Toda em alemão. Naturalmente, né? Nós olhamos, meu pai deve ter olhado os mapas, as figuras, né? Mas eu fiquei olhando essas figuras e esses mapas muito tempo. Eu me prometi a mim mesmo que eu ia ler aquilo tudo e entender o que estava escrito lá. E antes de eu mesmo estudar, assim, começar um curso mesmo de geologia, né? E de fato aconteceu. Sim. Eu pude ler o conteúdo dela e eu guardo essa separata comigo até hoje, porque ela foi uma espécie assim de... Não é bem um amuleto, mas o leitmotiv, né? Pra gente guiar a sua ação e tudo, né? Você pode ter visualizado onde queria chegar, né? Isso principalmente porque essa publicação, ela tinha pequenos desenhos, pequenas seções geológicas, como a gente fala, e um mapa geológico também da região de Diamantina. Então
era aquilo que eu estava vendo. Eu falei, já que eu estou querendo compreender o que está à minha volta, isso está aqui escrito aqui, né? É assim que eu tinha entendimento. E quando você era criança, esse lance dos minerais, né, preciosos, isso também te enfeitiçava, assim? De certa forma, mas isso era menos. Agora teve uma obra também que tinha na minha casa, tinha muitos livros de geologia lá. Era uma obra que eu não esqueço também, que eu folheei ela inúmeras vezes, de trás para frente para trás e tudo mais. Ela chama-se As Pedras Preciosas na Economia Nacional, de Alfeu Diniz Gonçalves. É um grande obra, um grande livro que tem todas as gemas e pedras preciosas e os produtos delas derivados, né, as gemas como usada na joalheria e tudo mais, brasileiras, né? Certo. E ela é ilustrada maravilhosamente com pranchas coloridas desenhadas à mão, né? E aquilo também era fascinante, eu ficar olhando aquilo, as ocorrências. Essa era uma obra que até hoje eu também, de tempos em tempos, volto a essa obra, né? Então era isso. Eu acho que uma das personalidades assim que meu pai mais teve contato foi o professor Otávio Barbosa, que era amigo dele, mas ele conhecia também muitos geólogos e muitos deles transitavam em Diamantina, porque Diamantina era uma referência assim, né, para muita coisa, não só atividade extrativa mineira, mas também para formação de geólogos, para visitas de muita gente que queria conhecer a geologia do diamante, queria conhecer muita coisa. Posso continuar? É que a gente tá em Diamantina ainda. Você sabe onde a gente deu aula? Era escola técnica. Ah, tá. Nós temos muito orgulho da escola técnica, né? Algo marcou a nossa história. Vocês estudaram? Estudei também. A escola técnica tem um negócio assim, né? Tipo, então, ela gera uma paixão maior do que na universidade. Acho que você normalmente vive, né, quando sai de casa, né? Quem vai para a escola técnica. Um vínculo muito forte, né? Então a gente fez isso antes, né? Eu acho que é uma adrenalina a mais também na escola técnica, porque a escola técnica era muito rigorosa. Muito, muito rigorosa. Então, assim, o nível, assim, para entrar já era 100 por vaga, né? E para você sair era 10 da turma de 40 que entrava, né? Então, assim... Quando você se forma na escola técnica, você fala assim, cara, eu tô preparado para encarar qualquer coisa, né? Mas, professor, qual é a dimensão, né, da mineração no período aí, né, colonial de Diamantina, comparando assim como referência a Ouro Preto, por exemplo? A Diamantina, ela começou a atividade mineira, ela começou um pouco mais de diamantes, né? Um pouco mais tarde. E também para ouro, porque os primeiros mineiros que chegaram lá foram à busca de ouro partindo do cerro, né? Como era conhecido originalmente, do Ivituruí. Depois tornou-se a comarca do Cerro Frio. Eles chegaram até a região de Diamantina à busca de ouro, né? Então, por um tempo, eles mineraram ouro na região, mas não conheciam e não se sabe exatamente. É uma história, há muita controvérsia nesse sentido, mas o certo é que por volta de 1714, né, a maioria dos autores aceitam que esse foi o ano da descoberta dos diamantes na região. Mas, certo. Oficialmente, isso só aconteceu em 1729, quando Portugal teve a notícia oficial de que os terrenos da região eram diamantinos e que, portanto, necessitavam de uma atenção especial, né? E em 1734, então, foi criado o Distrito Diamantino. Essa área foi cercada, foi dada a ela uma legislação toda especial e tudo mais. E durante um século mais de um século, Diamantina foi o maior produtor mundial de diamantes, né? Você imagina. Até a descoberta do diamante na África do Sul, que aí entrou um outro componente, diamantes de
vários tamanhos, com cores e tudo Sim. mais, que não é o caso lá, né? Mas durante esse tempo todo era o maior produtor mundial de diamantes, você imagina, não é pouca Aham. coisa, né? Não, com certeza, né? E, Então e teve assim, uma importância, né, muito grande nesse sentido, né? E sempre teve uma questão que sempre esteve presente, uma questão científica sempre presente, era de onde vinham esses diamantes, né? E como é que eles se formavam, antes de se conhecer até as rochas chamadas kimberlíticas, que hoje se sabe não são a matriz do diamante como se falava, mas são outros veículos, né, do diamante para ele chegar até a superfície da Terra, que é formado em grandes profundidades, né? Mas por um bom tempo ela não só foi um centro produtor, mas foi também o centro de atenção de muitos geólogos querendo responder essa pergunta, né? E o de Diamantina ainda não está respondido, a origem dos diamantes. A origem última deles não está respondida porque nunca foram encontradas, né, rochas do clã kimberlítico na região ou qualquer outra rocha que porventura podia fazer esse papel de trazer os diamantes até a superfície. Eles estão contidos lá em rochas que já são coisas recicladas, né, da superfície olha só. da Terra. Não estão na sua fonte primária, vamos dizer assim, né? E então isso foi sempre do ponto de vista geológico, foi sempre uma grande questão, né? Ainda não respondida. Ainda não respondida porque nunca se encontrou essa rocha, né? Onde é que os diamantes estariam hospedados num estágio, vamos dizer, mais primitivo, né? Muito interessante. Bom, e aí, Fernando, esse ponto que você coloca decidido ser docente, né? Até uma pergunta, né? Entrei em contato com o pessoal, alguém que mandou a pergunta foi o Eduardo Oliveira, que é o apelido de risada. Ele fez exatamente a pergunta: pô, quando é que ele decide ser professor? E aí você fala que tinha, eu imagino que tinha um assédio assim, né? Da indústria muito forte na época. Muito então, grande. E aí, esse ponto você se forma com mérito, né? Com a medalha de Djalma Guimarães. Isso é o melhor aluno da geologia ou o melhor aluno da Escola de Minas? Não, era a prefeitura de Belo Horizonte, que existia aqui o Museu de Djalma Guimarães, né? Que ele funcionava ali na esquina das ruas Bahia e Augusto de Lima, naquele prédio que hoje acho que é um negócio, não me lembro o que é, alguma coisa ligada à moda, né? O Museu da Moda. O Museu parece uma igreja. Parece uma igreja. Sim, sim. Né? Então, ali funcionou por muito tempo o Museu de Djalma Guimarães e era a prefeitura de Belo Horizonte que criou então essa medalha que era dada aos alunos, aos melhores alunos formados em geologia aqui em Belo Horizonte e lá em Ouro Preto, né? Então sempre dá 2 medalhas anualmente. E no meu caso aconteceu até uma coisa, eu estava no campo e não recebi a medalha, eu não sabia que eu tinha ganho a medalha. Eu estava ainda fazendo um estágio na Geosol, né? E não recebi a medalha naquele dia. Ela foi caçada, vamos dizer assim, não foi recolhida. Perdeu? Porque o premiado não veio. Recentemente eles descobriram isso e me deram a medalha. Igual a Júlia sem medo. Igual a Júlia sem medo. Ao ano de 1978 foi quando eu formei, né? E a questão da docência, né? Era o seguinte, quando eu estudava lá em Ouro Preto, logo assim, que antigamente, fazendo um parênteses aqui, a gente entrava para um curso geral de engenharia e ao final do 2º ano você decidiria qual engenharia você gostaria de cursar, né? Então as disciplinas, vamos dizer assim, mais afetas à área de geologia só eram ministradas a partir do 2º ano, né? Os 3 últimos anos. E assim que eu comecei nessa parte do curso, lá depois dos 2 anos que a gente chamava do curso básico, né? Eu já tive atividades de monitoria, né?
Então me interessava também ajudar ali nas atividades do professor, me engajando com isso. Eu fui monitor de várias disciplinas, né? E depois no último ano apareceu a oportunidade de lecionar lá na escola técnica, né? Aí em sala de aula mesmo, com, com todos os requisitos que tinha, que era a disciplina lá também, era rigorosa, como você falou, né? E eram alunos jovens, né? Que você tinha que não só ser o professor assim de universidade, que você não vai lidar com os problemas de disciplina, não é uma questão, né? Mas tinha esse educador, lado, né? De disciplinar também. Uhum. E a escola técnica era realmente na época muito organizada, muito rigorosa, né? E ali foi que eu comecei assim uma atividade didática mais formal, elaborada, com preparação de aulas e tudo mais, né? E tomei gosto pelo assunto, porque quando a gente também fala e tem essa atividade docente, a gente ao falar explodem ideias assim, né? Que você aprende na verdade, né? E muita coisa que você não entende para você transmitir para o TCC, você tem que estudar muito bem. Sim. Então tem um aprendizado. Sim, também te obriga a estudar. Obriga a estudar melhor, a compreender para você fazer essa... assim, transmitir uma coisa de forma, como eu falei, simples e tudo, você tem que conhecer, né? Então, e assim foi. E depois veio a oportunidade, então, de seguir pela universidade, aí vem o trabalho de doutorado e tudo mais, né? E assim, definitivamente, a partir de 1985 é que eu comecei, depois feito o doutorado e todas essas partes da formação, né, docente, se encerraram em 85, e aí eu comecei então como professor já mesmo, e nessa época eu estava começando lá em Ouro Preto um programa de mestrado que era um convênio com a Petrobras, né? E a Petrobras então possibilitou a Universidade de Ouro Preto e trazia os melhores professores das áreas de sedimentologia, geologia estrutural, análise de bacia, pegava os melhores do mundo e colocava lá. Eu falei, puxa, que privilégio. E mesmo os técnicos da Petrobras eram pessoas assim, não só... Eu ficava impressionado com a dedicação, né, daqueles técnicos, que paixão, né, a paixão deles pela empresa e pelo que eles faziam. Eram professores natos, e a maioria deles, desta geração que eu convivi, não tinha uma formação de geólogos. Eles eram dentistas, agrônomos, engenheiros, engenheiro elétrico. Eles eram práticos. Eles foram formados mesmo, porque no Brasil, né, quando a Petrobras começou, não tinha um curso de geologia. Né? Então a Petrobras pegava pessoas com uma sólida formação e que tinham um desempenho muito bom nos seus respectivos cursos e dava um verdadeiro treinamento para eles interno na empresa, né? E esse treinamento incluía, para muitos deles, viagens no exterior, estágios no exterior e até cursos formais mesmo no exterior. Então, a geração que eu tive uma convivência muito grande eram de pessoas assim abnegadas, dedicadas e que me influenciaram brutalmente assim, a seguir a carreira acadêmica e tudo mais. Foi principalmente com os próprios técnicos da Petrobras e também com professores estrangeiros que eu passei a conviver, né? Certo. E então aí a minha vida teve sempre um pé na indústria mineira aqui na porta da casa, mas também uma ligação forte com a Petrobras, né? E assim eu conheci pessoas como Rodi Ávila Medeiros, foi um grande, além de um grande professor, foi um grande divulgador assim, de geologia no meio geológico, né, da sedimentologia, que era uma ciência incrível, assim, estava nascendo praticamente, né? Uma estratigrafia mais moderna também nascendo naquela época. Paulo Tibana, que foi um grande carbonatólogo, né? Cícero da Paixão Pereira, que é professor, acho que até nos presentes dias, né? E Cleanto Viana, um grande paleontólogo. Nossa, era muita gente, eu vou acabar esquecendo até nomes aqui agora, mas
eram realmente uma geração que, vamos dizer, consolidou a base sólida, científica e técnica para a Petrobras avançar oceano adentro e fazer o que ela fez, né? Uhum. Agora, Fernando, ao longo da sua carreira, você teve muitos, né, você publicou com muita gente, né? Agora, tem alguns nomes que são mais frequentes, assim, né? Acho que esse início da carreira, pelo menos esses primeiros anos aí, eu vou falar pelo menos o tempo que eu estava ali, né, na faculdade, era o Steve Marshak, né? Acho que foi pelo menos depois, talvez não sei se ele é o grande em número seja o seu maior parceiro, mas essa fase inicial, pelo menos os grandes trabalhos, vocês estavam juntos. Como é que dá esse início dessa... Como é que vocês se conhecem? Como é que vocês decidem trabalhar juntos? Pois é, isso aconteceu lá no âmbito mesmo todos os meus companheiros assim de muitos trabalhos conjuntos, eles nasceram o início da coisa foi lá em Ouro Preto mesmo, né, a partir desses contatos que eu falei com vocês que começaram a acontecer no âmbito desse curso de pós-graduação. Ele criou uma atmosfera, né, que eu acho até que ela foi subaproveitada, assim, porque realmente foi uma coisa que eu não sei se em muitos outros lugares do Brasil aconteceu a mesma coisa, a Petrobras fez programas do mesmo jeito, né? Mas eu acho que ele poderia ter sido muito maior se tivesse um engajamento de mais gente e tudo mais, né? Mas enfim, é o que era possível, né? Que foi feito no tempo. Estou falando de parte de gente que não era, né, ligados a esse programa. Mas esse início de cooperação se deu assim, eu acho que conheci ele numa aula, depois de uma aula que o Steve Marshak, que é hoje uma pessoa muito conhecida, principalmente nos Estados Unidos, ele é best-seller de costa a costa, lá com os livros de geologia geral dele, né? E também como um excelente estruturalista, né? E foi assim, depois de uma aula a gente começou a conversar sobre questões de geologia e eu falei com ele, aqui tem um laboratório natural à nossa porta que é fantástico e tudo. E ele não tinha nenhuma experiência de trabalhar em terrenos antigos, que as rochas, né, lá na vizinhança de Ouro Preto, que são parte do famoso quadrilátero ferrífero, né? Uhum. Ele não tinha nenhuma experiência com esse tipo de terreno. Ele trabalhou com geologia estrutural em terrenos mais jovens, nas cadeias, né, nos Apalaches, que ele formou-se fazendo doutorado lá no sul no sudoeste dos Estados Unidos e no Arizona, e depois eu acho que, não sei se Arizona se foi, eu acho que sim, principalmente no Arizona, no mestrado e depois no doutorado nos Apalaches, né? E ele não conhecia esse tipo de geologia pré-cambriana, algo mais complexa, né, com rochas um pouco diferentes e tudo. E aí nós começamos uma parceria de estudar, né, esses terrenos lá mesmo, começando no quadrilátero ferrífero e na Serra dos Pinhaços também. E fomos fazendo coisas, descobrindo uma série de feições, escrevendo essas coisas, né? E nesse caminho chegou um momento em que a região do Vale do Jequitinhonha, o Vale do Rio Araçuaí e tudo mais, ela nos despertou um interesse muito grande de ampliar esses trabalhos. Nós já tínhamos aí muitos alunos trabalhando com a gente também. E eu falei assim, mas a pessoa que estuda essa região já há mais tempo e já está trabalhando nisso aí com um olhar mais petrológico, né? É o professor Pedrosa Soares, né? da UFMG. Então, em conversa com o Steve, falando, vamos procurá-lo, né? E às vezes a gente pode fazer uma parceria com ele e trabalhar juntos e tudo mais. E assim aconteceu. Então ele foi a segunda pessoa com que eu mais trabalhei e continuo, de certa forma, até hoje. Orientamos muita gente conjunto e foi assim, simplesmente eu cheguei lá e bati na porta. Nós gostaríamos de fazer uma abordagem tectônica, né, dessa região aí do Vale do Jequitinhonha, de todo
na verdade, o leste do Brasil, compreendido nos estados do Espírito Santo, o leste de Minas Gerais, o estado do Espírito Santo, até um pouquinho na Bahia, né? E assim que aconteceu, né? O professor, para a gente explicar, né, para assim, muitas pessoas que vão ter acesso a esse conteúdo que a gente está produzindo, não entendem o que é o quadrilátero ferrífero. Né? Você poderia dar uma dimensão e por que tem tanta riqueza mineral dentro do quadrilátero ferrífero? Olha, isso é uma conjunção de fatores, né, que é muito raro no nosso planeta, né? Não existem muitos quadriláteros ferríferos ou serras dos Carajás, né? Você pode contar essas chamadas, o que a gente chama de uma província mineral, onde a gente tem múltiplos recursos minerais numa área relativamente pequena e eles de relativamente abundantes, né? Como é o caso aqui. Isso é uma raridade no nosso planeta, né? A Terra passou por uma série de processos e existe um intervalo de tempo que eu até pretendo continuar estudando ele mais e talvez fazer alguma coisa específica só sobre esse tempo, que é a era paleoproterozoica, né? É um período singular mesmo, assim, onde a Terra pode ser algo como se a Terra passasse a ser a Terra como ela é hoje, né? Ela teve um período primitivo, onde os processos eram muito diferentes do que como ela funciona hoje, e esse período intermediário é a era paleoproterozoica, que de acordo com os manuais atuais e com a Comissão Internacional de Estratigrafia, esse período fica compreendido em 2,5 bilhões de anos, né? E 1,6 bilhões de anos. É um grande intervalo de tempo, portanto, né? E já existem outras propostas de subdividir esse intervalo, mas, de certa forma, essa divisão até nem funciona muito bem para o caso brasileiro, mas nesse período a Terra ela passa pelo que seria equivalente à nossa vida à puberdade da gente, vamos dizer assim, né? A transição da fase infante, pueril, para uma cheia de hormônios, cheia de hormônios, querer sair de casa, e já anunciando aquilo que viria a ser a fase adulta, né? Que é como a Terra, como ela funciona hoje, né? É nesse tempo que se dá essa transição. Essa transição, ela permitiu em alguns lugares uma concentração, né, de materiais que hoje são importantíssimos para a nossa vida e tudo mais, né? Então isso acontece em vários lugares no mundo. Esse período é antecedido por um período que a gente poderia chamar da Terra mais primitiva, vamos dizer que uns processos geram diferentes do que é a Terra moderna, mas que também, né, por causa justamente da dinâmica terrestre mais energética, uma Terra mais quente, porque o nosso planeta está em resfriamento contínuo, né, ela também produziu grandes concentrações de materiais. E todos os processos que ocorrem no nosso planeta, eles deixam, de alguma forma, um registro. Eles deixam rastros, né? Esses rastros podem, na maioria dos casos, eles são apagados, mas em algumas regiões que tem um cenário muito particular, eles persistem, ficam preservados, como uma relíquia, assim, de alguma coisa. E o quadrilátero ferrífero, Carajás, vários outros, são esses tipos de terrenos, né? Ou seja, eles têm uma memória desse intervalo de tempo que era paleoproterozoica e também dos períodos anteriores, né? E isso só se acontece se você ocorrer uma constelação de fatores que permitem a preservação desse registro, né? Vamos dizer assim, desse testemunho da operação desses processos no nosso planeta. Certo. Mas para isso é preciso de muita coisa convergir para que você preserve isso, né? Sim. Então o que nós temos aqui na porta da casa, né, aqui em Belo Horizonte, tudo que nos rodeia,
todos esses depósitos minerais é uma coisa, uma dádiva, assim, né, para um país que tem esse recurso, porque isso é muito raro. Não existe isso aí em todo lugar, não, né? E o quadrilátero ferrífero, então, é isso. É uma região que reúne, né, não só um registro espetacular da memória evolutiva do nosso planeta, mas ainda brindou isso com preciosidades, que são os depósitos auríferos, né, os depósitos de ferro, né, e um outro recurso que também já foi muito explotado aqui, que são os depósitos de alumínio, né, e são as bauxitas, que já quase exauridas, mas foi também um período, né, um depósito também que já agora de coisas mais recentes, esse é um processo mais recente, né, de formação, mas que possibilitou também até a instalação de uma grande indústria alumínio aqui, né, teve, vamos dizer, um ciclo do alumínio que já exauriu-se também, já foi embora, né? Então, o quadrilátero ferrífero também, ele, por causa desses recursos, ele tem um papel importantíssimo na história do nosso país, né? A descoberta do ouro aqui funcionou como um atrator para o povo que estava aqui no Brasil, os que estavam aqui no Brasil, eles viviam na costa do Brasil, né? E levou-se 200 anos para o homem chegar aqui, né? Nós estávamos aqui desde 1500, em 1680, por aí assim, foi descoberto o ouro aqui. E isso funcionou como um atrator para a interiorização, né? Sim. E para a ocupação do interior do Brasil. Foi a partir da descoberta das minas, o coração das minas, isso que a gente fala muito, Minas Gerais, minerais. Se você olhar a história, o que era entendido anteriormente como Minas Gerais é a região do quadrilátero ferrífero, né? A região riquíssima, o coração de tudo era uma espécie de serra pelada, que era a Serra de Ouro Preto, a Serra Doirada, como era conhecida, né? Onde existia uma grande concentração de gente. Então, se você vai puxando esses fios, onde é que tem um recurso? Veio gente, criou-se uma cultura, surgiu tudo que a gente tem de cultura brasileira, original, né? Vamos dizer assim, que são toda a música que foi feita no 18, a arte toda de Manuel da Costa Thaís, de Antônio Francisco Lisboa, tudo isso foi possibilitado em última análise, né, por uma chama que era ouro. Não tem isso, se você for, né, você acaba chegando nesse ponto. E essa dimensão, né, cara, de ouro, essa quantidade de ouro que sai do Brasil, né, vai para Portugal. Portugal usa esse recurso para pagar dívidas com a Inglaterra, certo? E a Inglaterra financia a Revolução Industrial. Né? Assim que, em linhas gerais, é mais ou menos isso mesmo. Ele usufruiu bastante desse o ouro que saiu daqui, mas também ele fez contratos não muito vantajosos para a própria coroa portuguesa com os ingleses, né, que eram uma espécie de protetores, né, e até em muitos momentos, né, até a vinda da família real para o Brasil foi monitorada pelos ingleses, em última análise também por causa desses contratos bem desvantajosos que você pode ver à primeira vista, assim. Mas tudo isso em função dos recursos que Portugal, né, adquiriu aqui mesmo, né? Então a dimensão do quadrilátero ferrífero é enorme, né, para a história do Brasil, para a ciência geológica, para a indústria mineira, né, toda, que ainda está aí em curso, né? É uma região realmente, e de uma beleza também muito grande, né? Paisagística e, né? Que tem paisagens sublimes, né? Exatamente. Agora, Fernando, você imaginava que você seria quando, sei lá, com o Márcio, quando você estava, né,
Eu sou da geração que era, você vai estudar o quadrilátero ferrífero, toma aqui, né? Saiu o artigo, tá aqui a coluna estratigráfica, né? Desde os primeiros trabalhos, assim, você vai lá, tem um contato e a referência, né? E seguindo depois, até hoje, dificilmente um trabalho que vai falar sobre o quadrilátero ferrífero, que vai falar que vai citar a geologia, o seu trabalho vai ser citado, ou alguns do seu trabalho, né? Com algum dos parceiros, assim. Mas, notavelmente, acho que o modelo lá de domos e quilhas, assim, né? Acho que é pelo menos o primeiro grande trabalho. Você tinha dimensão que ele, em algum momento, desde a concepção ou pós-publicação, que ele seria tão referente para a geologia? E você acha que ele é tão referente? Para ciência, né? né? Assim, eu considero que ele está no nível do trabalho do Dor, dos grandes trabalhos. Na verdade, assim, não. Foi uma coisa que foi feita, assim, vamos dizer assim, com dedicação, com pensamento, com, né, elaboração e tudo mais, mas não tinha essa pretensão de ser. E eu acho que, assim, que a função desse... Muitas vezes acontece isso, esse trabalho pode não ser nem... se você pegar uma lente hoje e revê-lo, tem muitas coisas que não são exatamente o que está lá naquele artigo, aquela ideia, né? Ela tem uns senões, mas o que eu acho mais interessante é que ela foi inspiração para outras gentes em outros lugares, como é a ciência. Então, aconteceu uma coisa, nós fizemos um encontro aqui, em Ouro Preto sobre geologia do Pré-Cambriano. E nesse encontro veio um australiano, do Serviço Geológico Australiano, que dialogou muito com a gente, conversou muito com a gente. Né? O nome dele está nas publicações, ele chama Van Kranendonk. Ele voltou para a Austrália e eu tive a oportunidade de encontrar com ele várias vezes, logo depois, assim que ele saiu daqui, ele retornou para a Austrália. Ele estava trabalhando numa região da Austrália, que é o bloco de Pilbara, como é conhecido, é um Greenstone Belt, né? Que fica no noroeste da Austrália, que são de rochas muito mais antigas ainda, né, do que as que estão aqui no quadrilátero ferrífero. E ele, inspirado com aquelas ideias de domos e quilhas, ele estudou lá, fez uma abordagem dessa região que cresceu pelo mundo afora, né? E hoje é tido como a situação lá é um pouco diferente da que a gente tem aqui, né? E é muito mais radical. Lá sim é uma província de domos e quilhas que acontece fenômenos, inclusive, de fusão na formação daqueles corpos, daqueles grandes massas de rochas granitóides, né? No mesmo tempo em que estão se formando e, de certa forma, até junto com a deposição de material vulcânico nas adjacências, né? E isso ganhou o mundo hoje como sendo o modelo para os terrenos mais primitivos do Arqueano, né? Porque as rochas lá têm em torno de 3,5 até 3,7 giga-anos, né? Então, e por eu ter acompanhado esse processo, eu sei que aquilo serviu de alguma forma de inspiração. Né? Você consegue explicar um pouco do que seria da sua proposta, ou o que foi a sua proposta para o quadrilátero ferrífero, ou o que seria atual dessa evolução? Hoje ela precisa de ser, vamos dizer assim, rechecado, porque quando a gente faz a ciência, assim, você tem uma série de dados, se reúne, gera o que a gente chama de um modelo, que é a concepção sobre um processo, né? Na medida que você põe isso na praça, aquilo é para ser testado, né? Basicamente a função é essa. Muitas outras pessoas vão estudar aquilo, vão testar para ver se aquilo funciona mesmo, né? E tem uns detalhes desse modelo que precisam ainda ser testados, até porque existem muitos outros modelos que são totalmente diferentes, que não levam em consideração, tem uma concepção completamente diferente do que a gente tá vendo lá, né? Mas os detalhes são principalmente uma coisa muito enigmática, é a questão do metamorfismo que estaria associado com a formação desses domos gnaiscos. É um ponto ainda que a gente tem que avançar melhor, né?
E um problema daqui da região, que em outras regiões onde a gente pôde testar ideias semelhantes funcionam muito bem, é que o quadrilátero ferrífero também teve processo de deformações posteriores. Isso dificulta, né, por mais que a gente às vezes apresenta essas ideias por alguns em fóruns os mais variados, tem sempre senões, porque a coisa é um pouco complicada, né, por deformações e processos mais jovens que atuaram na região, né? Então, dentre os processos, dentre assim, os pontos desse modelo que precisam ainda ser testados, uma questão é do metamorfismo associado com isso e o comportamento principalmente dos gneiss mesmo, desses domos. Tem muita coisa que não é tão clara como a gente imaginava que fosse, né? E é sempre assim, né? É sempre assim. Tem que testar. E aí, né? Marcelão vai fazer o doutorado aí, faz a revisão bibliográfica, né? E critica o professor Alckmin. Eu entrei em contato com o Humberto Reis, ele te mandou 2 perguntas. Ah, Reis? O Humberto, uma na verdade, ele foi depois de falar com ele para contar o caso. Era como foi a experiência de descer o rio Indaiá de barco. Isso aí é uma história boa para a gente saber. Isso é uma falta de preparo. Falta de experiência. Falta de experiência e a ânsia de querer conhecer as coisas, né? Às vezes dá nisso. Então, o Humberto era meu orientando do mestrado, né? E trabalhava na Petra Energia, né? Uma companhia petrolífera de exploração de petróleo na Bacia de São Francisco, um lugar que eu trabalhei muito, orientei muita gente na Bacia de São Francisco. E o Humberto foi um deles, e o projeto dele de mestrado, ele enfocou a região do sudoeste, da porção sudoeste da Bacia de São Francisco, né? E uma dos pontos que depois ele começou também um projeto de doutorado era conhecer melhor a seção que era exposta ao longo do rio, né? E olhamos no mapa assim, o rio era bem sinuoso, tal, e depois ele deságua na barragem de Três Marias, né? Então lá, isso deve ser tranquilo, isso sinuoso, deve ser bem suave, não deve ter nenhum corredeiras nem nada. Aí nós contratamos um barqueiro lá em Três Marias para fazer esse trajeto com a gente. E a gente ia observando, né, o rio é bem encaixado, em certos trechos é um verdadeiro cânion mesmo, que tem exposições de rocha, então falando, aí tá bom demais. E fomos, né? Só que o barco era de alumínio. E no meio do processo, uma corredeira atrás da outra, né? E cheio de corredeiras e o rio, o substrato, né? Aflorante em rochas frescas mesmo. E o barco batia para lá, batia para cá. E cada corredeira, como se a gente deveria estar naqueles barcos infláveis, né? Mas estava num barco de alumínio, você imagina. Se esse barco furasse, por exemplo, nós estávamos lá até hoje. Foi uma aventura que começou bem cedo de manhã e foi terminar lá na Morada Nova de Minas, acho que uma volta de 11 horas da noite. Nós atravessamos uma parte da represa, né, com a luz da lua, né, orientando assim, com medo de jacaré. Não. E pro barqueiro tá tranquilo, né? O barqueiro, não, deixa, eu conheci nada, não sabia, nunca tinha descido. E outra pergunta que ele fez é o contraste que tem entre o que o pesquisador pensa e o que a comunidade entende de sua própria pesquisa. Aí você dá se existe essa diferença de que quando você de que maneira que é recebida, né, o seu trabalho, e acaba, acho que a pergunta dele, a primeira pergunta é um pouco mais técnica, mas pode revelar o contraste entre o que o pesquisador pensa e o que a comunidade entende sobre a sua pesquisa. Esse contraste é comum. Então eu queria que você discorresse um pouco disso. Então, aí tem duas comunidades, né? Tem a comunidade de leigos, né? Que é um
para o caso assim das geociências, por incrível que pareça, isso é uma deficiência nossa, né? Nós divulgamos muito pouco o conhecimento acerca do mundo mineral, acerca da indústria mineral, acerca da geologia do Brasil, embora nós estamos aqui num estado que chama Minas Gerais. Né? Nós estamos contribuindo para isso agora. Então, isso aqui eu acho que é uma... às vezes eu fico até com vergonha da pergunta que eu vou fazer, mas eu tenho certeza que isso vai atrair pessoas que não têm esse conhecimento para desenvolver o conhecimento, né? Então, pois é. E porque tem países, como lá nos Estados Unidos, por exemplo, que tem tem programas de rádio de geologia, tem uma quantidade enorme de publicações, os cursos de geologia são muito procurados por várias razões. Primeiro que uma boa parte dos Estados Unidos, né, o oeste dos Estados Unidos é uma região desértica com exposições de rochas, tem os parques naturais que fazem parte da vida das pessoas. Aqui também nós temos parques naturais com potencial educativo, né, muito grande também, mas pelos caminhos que nós trilhamos, isso não faz parte da nossa cultura, né, de crianças assim. Começa a fazer, mas é muito pouco ainda a divulgação. E além disso, os Estados Unidos é um país que tem uma atividade sísmica muito grande, né? E também através do conhecimento da atividade sísmica, do perigo sísmico e tudo mais, você acaba divulgando muito processos geológicos, como a Terra funciona e tudo mais, né? E nós não temos esses perigos sísmicos. O país é considerado assim, foi até considerado assísmico, isso não é realidade, né? Você sabe que já tem até uma pessoa que faleceu aqui em Minas Gerais em função do terremoto lá perto de Januário, né? Mas é uma coisa que não é desprezível, assim, não tem o papel que tem em muitos outros lugares. Mas nós temos, né, um potencial enorme, e principalmente o estado de Minas Gerais e outros estados também, por causa dos seus recursos. Então, para esse público, né, é mais difícil ainda a gente se fazer entender, e a gente teria que fazer uma campanha muito grande de divulgação científica, né, das ciências geológicas, que uma vez que nós temos uma boa teoria da Terra, né, isso era praticamente impossível quando eu estudei geologia, porque a gente não tinha uma teoria da Terra, né, e a partir dos anos 70, quando surgiu a chamada tectônica de placas, né, então as coisas são muito mais palatáveis, é muito mais fácil de você explicar isso. Então, nós temos ainda um enorme vácuo, uma enorme dificuldade de comunicação com o mundo leigo, apesar de tudo isso, né? Com o público leigo, apesar de tudo isso que a gente escuta muitas coisas na mídia, né? Você vê o grande desconhecimento, os grandes falta de entendimento, né, a respeito de muita coisa, né? E o outro questão que ele coloca é que existe a mesma questão, mas existe um outro problema, que é o mesmo público, né, que é especializado, né, na matéria, é uma outra questão, né? Às vezes a gente lança uma ideia, ela não é entendida como você acha que ela gostaria que ela fosse entendida, e você não consegue transmitir exatamente o que você está pensando, né? Muitas vezes acontece isso. Então, aí vai aquele negócio de você escrever com clareza, escrever bem, né? Isso tem um papel, assim, eu vejo, como eu estou aí como professor e orientador durante muito tempo, esse é um grande problema que todos nós enfrentamos, que é você tem uma ideia, você tem até compreensão dela, você colocar aquilo no papel e transmitir aquilo com clareza não é fácil, né? Então, muitas vezes isso não acontece, né? Acontece uma compreensão errônea do que você está querendo, você não... E culpa de nós mesmos, porque não conseguimos transmitir exatamente o que você está pensando, né? E nas ciências geológicas, como muita coisa é muito interpretativa, né, a gente padece desse problema, e aí nós nos aproximamos até, de certa forma, dos artistas, né? que
fazem uma coisa que às vezes não dá certo, às vezes dá certo. Tudo mais. Você tem que, às vezes, expressar de forma poética, né? Não, já que você falou de artista, tem um artista que mandou uma pergunta. Artista. Esse é o artista. É o próprio Humberto. Humberto é artista. Então, esse é um Ele é outro músico. artista. Esse também é do ramo da música. Mas, Ah, sim, sim. vamos ver aqui. Bom, Como é que eu tenho que fazer aqui? Deixa eu segurar aqui. É o Rodrigo Toffoli. Ah, Rodrigo. É um Você prazer. consegue Né? pôr? Eu te mandei ele. Acho que vai ter mais. Bom, eu sou o maestro Rodrigo Toffolo, da Orquestra Ouro Preto. Fui o aluno do Alckmin. E eu queria deixar aqui dois casos que sempre me acompanham até hoje, né? O primeiro deles era a vontade que eu tinha de sair de casa para a aula do Alckmin. Isso sempre me marcou muito. E sempre guardei muito comigo essa sensação boa, né, de você sair de casa porque você sabia que ia encontrar ali alguém que era não só apaixonado pelo que faz, mas transmitia pra gente, né, toda essa paixão em forma de aula. Então, isso era uma primeira sensação que eu guardei da minha época, né? Na aula do Alckmin hoje eu tenho que ir, eu preciso ir, porque eu sabia que seria boa. E a segunda eu utilizei até na minha tese de doutorado. Eu nunca mais esqueci um trabalho de campo que a gente foi fazer, o Alckmin foi conosco, nos mostrando. E aí ele, comparando dois afloramentos, ele usou essa palavra, e eu nunca mais esqueci disso. Ele falou assim, desculpa, professor e demais, se eu estiver falando alguma coisa errada, né? Mas eu me formei em geologia na UFOP, mas me dedico 100% à música, né? Então, alguma coisa, né, eu já não me lembro mais, mas eu lembro que ele falou algo parecido assim, esses dois afloramentos são consanguíneos. E ele usou essa palavra, consanguíneos. E eu achei aquilo, na época, lindo, né? Você definir, né, usando essa palavra. E eu nunca mais esqueci desse dia, né? Isso ficou muito marcado, né? Tanto que escrevendo a minha tese e procurando uma palavra, né, para poder ligar as fontes musicais que eu estava trabalhando, eu me lembrei do Fernando e me lembrei da consanguinidade, né? Eu acho que é uma palavra poética, é uma palavra profunda, né, que transmite muito mais do que, né, simplesmente um olhar científico, mas também uma paixão muito grande, né? Já tive muito com ele também nos concertos da Orquestra Ouro Preto, sei que ele é um amante da música, mas ao Fernando e a todos vocês deixo meu abraço, né, meu fraterno abraço. E mais uma vez o Fernando foi uma dessas pessoas que passou pela minha vida e que me marcou profundamente, né, pelo amor, pelo cuidado, pelo carinho e pela competência, né? Então, no meu trabalho hoje, eu sempre me inspiro em pessoas como o Fernando, que marcaram muito a minha vida e contribuíram muito, né, para que eu possa ser, né, a pessoa e o profissional que eu sou hoje, tá bom? Um grande abraço a todos e vejo vocês, quem sabe um dia, no concerto da Orquestra Ouro Preto ou pelas ruas de Ouro Preto. Puxa um abraço. vida. Que surpresa agradável. Legal, né? Muito bom. O Rodrigo, muito eu bom. conversava muito com ele, né? A gente fez a parte final do curso junto. E ele tinha uma admiração muito grande pela sua aula, né? A gente fez geologia de campo com você. Ah, certo. E eu lembro de você comentar assim, muito eu lembro de uma aula era o perfil topográfico do Rio de Janeiro, que acho que tinha uma partitura do Vila Lobos. Do Vila Lobos, ele se inspirou com isso. E aí, tipo, Fernando, você tem um hobby? Eu tenho impressão que você é bom em alguma outra coisa, toca um instrumento, tem uma peça de teatro escrita, alguma coisa, cozinheiro, fotógrafo. Tenho a impressão que você tem alguma outra dedicação além da geologia, algo... Não, olha, eu gosto de escrever, né, assim, mas principalmente geologia. Mas à margem do processo eu escrevo umas coisas que eu vou guardando lá e tal. E durante muito tempo eu fotografei muito, fiz muita fotografia, né? Eu acho que era muito inspirado no meu avô, que é o Chichico Alckmin, não sei se você já ouviu falar, foi um fotógrafo que fotografou entre... Né? A estrutura interna dessa zona cratônica aqui no Brasil
tem uma particularidade aqui no sudeste do Brasil de essa peça estável, ela é muito pequena quando comparada com os seus similares em outros continentes, né? E ela é uma espécie de miniatura de um continente e que guarda essa história muito bem, né? E preserva as estruturas, e é um laboratório natural espetacular, né? Então, através dos trabalhos de muitos orientandos é que se construiu esse edifício, foi construído esse edifício, né? Então, toda a minha carreira, né, sempre os estudantes são uma parte importantíssima, né? Quase essencial, né? A celebridade tem que ter um seguidor. O influencer tem que ter os influenciados, não é verdade, tem que ter. E eles usufruíram disso através do seu próprio esforço, do seu próprio trabalho, né? E eu só estava ali dando alguns palpites errados. Você faz uns campos aí ainda? Sempre, continuo. Eu estava até domingo agora eu estava dando aula no campo, lá na região de Diamantina. Tá. Voltei à minha terra, né? E continuo trabalhando porque o tipo de trabalho que eu fiz durante toda a minha vida foi essencialmente baseado em geologia de campo. Eu não sou uma pessoa de laboratório, nunca fui, né? Sim. Toda a vida foi a fonte do dado com que eu trabalho é extraído da natureza no campo mesmo, sabe? Que são esses estudos no princípio de sedimentologia, depois, né, mudei de ramo, principalmente a geologia estrutural, a tectônica, que é a descrição da arquitetura das regiões, das cadeias de montanhas e das grandes bacias sedimentares. É isso que eu fiz durante toda a vida, né? E também as aulas, o tipo de curso que eu dou sempre exige uma atividade prática no campo, né? Então, até a semana passada, até domingo agora, eu estava justamente em Diamantina, lá lecionando. Eu tô querendo chamar o Alckmin para um rolê. Mas eu acho que seria o Gustavo gosta muito da área de história e de Ouro Preto, mas eu lembro a gente fez um caminhamento que você foi até ler no livro do Schweck, até um pouco da minha pergunta, que é o caminho original que ele fez. A gente sai ali da Praça Tiradentes, contorna por trás e você sai ali em Mariana lá. E eu lembro que você foi, abriu o livro do Schweck, levou o livro e lia, né? Praticamente tinha uma descrição dele no mesmo relato. É bem interessante. E aí nesse ponto, assim, eu lembro todas as vezes que a gente falava né? Você citava, né? O Schweck, o Derby, o Thor. Você tem, assim, um desses, você vai ser tipo um super-herói do geólogo do passado, alguém que você tem uma certa admiração, assim? Olha, tem... E você conhece a história, assim, pô, a história? Tem muitos geólogos que eu tenho uma admiração muito profunda que atuaram no Brasil. Tem, né, muitos outros que atuaram no mundo que eu poderia citar, mas especialmente no Brasil, eu acho que talvez o Orville Derby foi uma pessoa realmente impressionante, a contribuição dele, né? O Orville, o que ele fez pela geologia do Brasil. E também que isso já é uma fase também em que a geologia já estava mais bem ferramentada, instrumentada, né? Bem melhor. E José Bonifácio de Andrade Silva também, né? Com muitas coisas que ele descreveu, na verdade, fora do Brasil, né? Os minerais que ele descobriu e tudo. E von Eschwege, que tem uma contribuição fundamental, né? E o Fernando de Almeida, né? Fernando de Almeida, que é aquele que fez assim uma abordagem do território brasileiro com uma elegância, uma coisa enorme, né? Ele chegou a frequentar a casa do seu pai, não? Não, mas eu convivi com ele, eu cheguei a conviver, né? Inclusive tem uma passagem muito interessante que eu não conhecia e foi feito um volume em homenagem a ele, né? E me pediram para escrever um artigo sobre o Crato de São Francisco, que é uma coisa com uma responsabilidade enorme, né?
E eu fiz isso e tive a oportunidade depois de encontrá-lo, né? E a partir daí eu encontrei com ele em várias outras circunstâncias. E uma dessas circunstâncias foi uma viagem que a gente fez para Diamantina. Eu fui com ele, dividindo um carro com ele. É até interessante que todas as pessoas que estavam dentro desse carro, todas elas chamavam Fernando. O motorista chamava Fernando, e o filho dele que também chamava Fernando. E foi uma coisa memorável, porque ele foi descrevendo a paisagem, né? Ele mesmo falou, isso aqui é esse lugar aqui assim, tal, um negócio maravilhoso, né? Agora, assim, eu tenho uma admiração profunda, mas muito especial ao Djalma Guimarães pela obra dele, porque o Djalma Guimarães foi um cientista que estava avante do seu tempo, ele estava muito à frente do seu tempo, e ele foi um adepto, por exemplo, muito antes da tectônica de placas, o que existia mais ou menos com essa vamos dizer, com afinidade com o que veio a ser a tectônica de placas, era a concepção wagneriana da deriva continental. E ele era um adepto da deriva continental, né? Então ele escreveu um livro que é o Arco Brasil e sua evolução geológica, que ele é fundamental, o pensamento de fundo dele é a deriva continental, né? Ele faz no final do livro um resumo assim da evolução do leste do Brasil como um todo. Você, puxa, de uma atualidade, uma coisa impressionante. E o que me impressiona muito na atividade do Djalma Guimarães é que ele foi um homem com o pé na academia e com o pé na indústria. Ele deixou, né, as descobertas que por iniciativa dele foram feitas, né? Você sabe, todo o Uniob, toda a província, né, lá de Araxá, e tudo que ele fez em prol da indústria mineira aqui, trabalhando no Instituto Tecnológico de Minerais, é uma coisa colossal, né? Então é um geólogo completo, né? Que deu uma contribuição científica muito grande, mas também uma contribuição à ciência aplicada enormes, né? E ele está por ser colocado ainda na verdadeira posição que ele deveria, que não foi. Ou seja, ele, o professor Almeida, ou o Vilderb, que era, né, não era brasileiro, mas foi até nacional, ele tinha sido, no final ele teve cidadania brasileira, e von Eschwege, e também um outro, já que você lembrou disso, eu tenho um conterrâneo também, que foi o José Vieira Couto. Talvez tenha sido o primeiro formado em Coimbra, né? Ele nasceu lá perto de Diamantina, na fazenda do Gavião, que fica no sopé ali da Serra do Itambé. Você conhece lá o Pico do Itambé, né? Tem um chapadão lá em cima, tem uma fazenda lá. Ele nasceu e ele formou-se em Coimbra e voltou para o Brasil com a missão quase a mesma que era depois do von Eschwege e tudo mais, que era ativar a indústria mineira, fazer aquilo tudo, mas os entraves foram tantos e tudo que ele não conseguiu o seu intento, mas deixou umas memórias que são os escritos assim feitos, são pioneiros e feitos por um brasileiro no Brasil, né, que também não é muito conhecido, mas é uma obra maravilhosa, né, guardadas as devidas considerações pelo que se conhecia na época a respeito das ciências da natureza, né, da geologia em particular, né? Mas acho que seriam esses aí, se eu não estou esquecendo, mas são as que eu tenho como referência, né, e muitos outros, né, colegas e muitos outros, mas esses aí acho que são os que me vêm à memória agora. Estou com uma memória muito ruim, tive uma Covid muito forte, perdi a memória. Sério? Sério. Nossa senhora, um desgaste que você nem imagina. Uma Covid antes da vacina, antes de tudo, né? Logo no princípio, então, assim, minha memória está muito ruim. Olha só. Podemos... Então, professor, qual que é, né, na sua visão, né, essa função, né, de compartilhar conhecimento,
né? Qual é a importância, né, do ser professor para a nossa sociedade? Pois é, eu tenho para mim que essa função é fundamental para o desenvolvimento de qualquer nação, né? E, para falar a verdade, eu sinto profundamente, todos os dias, o desastre que nós vivemos em relação ao ensino básico no Brasil, né? Eu acho que nós estamos numa situação em que as universidades, com todos os problemas que elas têm, as universidades públicas, né? Que foi o meu mundo onde eu vivi e tudo mais, se você não atrapalhá-las e dar um salário digno no professor, elas seguem seu caminho. Mas nós temos um descalabro na educação fundamental, que ela foi municipalizada e existe uma organização do Brasil que é chamada a CAPES, né? Que ela cuida praticamente uma central de aperfeiçoamento do pessoal de nível superior, ela chama isso, né? Sim. E a gente tinha que ter uma mesma coisa desse tipo para o mesmo do ensino primário e do médio, uma coordenação nacional, porque o governo central se desobrigou praticamente dessa atividade, né? Que ela não tem coordenação. E quantos talentos que a gente vê aí que são perdidos por aí afora por uma falta de uma educação básica. O Brasil deveria estar despontando no mundo com todos os recursos que a gente tem, né? E infelizmente, por outras razões que eu não quero mencionar aqui, porque senão não pode no escopo do que a gente está conversando, mas eu sinto muito assim que nós não tenhamos, né, docentes com atividade, com a formação e com apoio atuando no ensino que a gente chamava antigamente de primário e secundário, né? Ou seja, no ensino básico. Sim. Isso, naturalmente, nesses lugares, a atividade do docente tem um papel muito maior até do que no ensino superior. No ensino superior, geralmente tira os espinhos ali e vai embora. Se a criança não tem um básico bom... Pois é, mas nesse mundo, o docente tem uma função que vai para além, né, da matéria em si que ele trata, que seja geografia, que seja história, que seja mais, né? Então, existe vamos dizer assim, é uma atividade que exige uma extrapolação dos conteúdos que são ministrados e tudo mais, né? E isso nos últimos, né, desde que o Brasil é o Brasil, mas especialmente nos últimos tempos, nós estamos numa situação terrível, né? Eu nunca, quando eu vou, a gente anda aí pelo interior, né? Como você me perguntou, eu estou toda hora no campo, então você vê aquelas escolas do interior, tudo caindo aos pedaços, uma professorinha ali pegando a carona com um tanto de caderno. Quantas vezes eu já dei carona para isso, né? Lá no Jequitinhonha, em todo lugar que a gente vai, e é uma lástima, né? É uma lástima. Então, acho que no que eu atuo, as pessoas já precisam de motivação mais do que qualquer outra coisa, né? Precisam de orientação, de motivação, de abertura de caminhos, como a gente falou anteriormente. Mas nesse mundo, nós estamos numa situação muito difícil, e sempre estivemos, né? É triste, né? E nelas é que o papel, que eu acho que é a completude da atividade docente acontece nesses dois estágios, porque ela tem uma importância muito maior do que no restante, né? Que onde o professor não tem esse papel, mas ele tem tem que ter um papel como pesquisador, ele tem que gerar o conhecimento que ele ministra, né? Que eu acho que é indissociável, não dá para, assim, no mundo da universidade ser somente um lente, né? Você tem que fazer mesmo para você poder transmitir. Agora, lá tem um outro papel que eu gostaria de poder desempenhá-lo, né, como um todo, principalmente no Brasil, porque a situação
lastimável. E é impressionante, porque todo mundo tem... por que você fez tal coisa? Todo mundo, você tem um professor de referência, né? Você tem, você tem umas ilhas que, né? No meio de tudo lá, você sempre tem aquele professor lá foi da quinta série, então, não sei, em algum momento, assim, todo mundo tem um professor que marcou e que foi importante para o desenvolvimento dele. E aí eu falo, principalmente quem vem de uma situação social mais vulnerável, né, de menos recurso, você vê que o que salvou, como você falou, quem salvou, quem conseguiu fazer que aquele talento chegasse em algum lugar foi um professor. Normalmente é um professor. Ou alguns, né? Não, alguns, fala, cada um. E um ambiente, né? Que você tem que ter não só o professor, porque uma andorinha só não faz o necessário, né? Não só, pode até, assim, por um caso fortuito, né? Que não entra nas estatísticas, pode fazer essa função. Mas nós precisamos de milhares dessas pessoas. Milhares. E que eles estejam num ambiente que eles possam ter essa função transformadora, né? Não, e há solução, né? Por exemplo, de ter essa agência, né? Tipo CAPES para o ensino básico, né? Eu chutei aqui assim uma coisa, mas você imaginar uma preocupação muito grande, né? Que o ensino superior hoje, você vê falar mais, mas na minha opinião, o que nós precisaríamos no primeiro momento era encher o Brasil de escolas técnicas, que vocês são. Graças ao papel que isso teve na vida de vocês. Porque o Brasil não precisa desse mundo de engenheiros. Tanto engenheiro, né? Precisa de técnicos que sejam bem pagos, né? Isso. Com os salários que os engenheiros ganham hoje, que em muitos lugares, se vocês forem ver, principalmente o Marcelo que vive numa empresa, você sabe, Marcelo, que muitas dessas empresas, se você tivesse uma maioria de técnicos ganhando muito bem, eles faziam esse papel, porque muitos engenheiros lá não engenham, a maior parte não engenha. Não, acho que não engenha. A maior parte, às vezes, nem acompanha um técnico bom, né? Então, se nós tivéssemos, como em muitos lugares, a grande massa mesmo de trabalho especializado, exercida pelos técnicos. Os engenheiros, os técnicos são tão bem, porque todo mundo fala, mas eles são tão bem remunerados, devem ser, como, né, os engenheiros são, como todos. Se nós tivéssemos isso, uma sólida formação técnica para tudo, né? Então, esse é um ponto que já satisfaria um grande problema, mas nós precisamos de ter antes disso também a base lá embaixo, né? Sim. Que vocês sabem que em muitos lugares aí, você vê todo dia essa reclamação, se vocês vivem no mundo empresarial, que as pessoas não sabem escrever um bilhete às vezes, né? Não sabem ler um manual de um equipamento, né? Mesmo na língua portuguesa. E a coisa vai só piorar, né? Porque quantas pessoas hoje leem um romance? Eu cheguei a um pouco dessa experiência, né, na indústria, é fundamental. Eu acho que as grandes iniciativas ou elas não dão certo ou não tem, né, não recolhe todo o potencial dos frutos que tem, exatamente porque, né, a gente que quando é com a cabeça de engenheiro, você não leva essas considerações, esse background educacional que tem a base que você precisa, que é onde vai ocorrer a mudança, você não leva isso em consideração. Como é que eu vou comunicar com esse público? Qual que é a melhor maneira de falar essa linguagem dele? Vários públicos, considerando tudo que tem. Eu acho que ali que a gente falha. Eu acho que a gente tem falhado. Até como indústria, mas talvez até como país, né? Você não comunica, você não consegue. Aí você não, onde vamos parar, né? Nessa era que a pessoa não tem paciência. Assim, essa linguagem de rede social, né? Que é tudo encurtado, né? Então, assim... você perde essa capacidade de você se expressar de uma forma mais aprofundada de qualquer assunto. Sempre fica na superficialidade, né? Então, assim, eu tive recentemente eu fiz uma disciplina lá no mestrado que a prova final foi apresentar um romance, que foi da professora Maria Tereza Paulino. A prova final, a disciplina de Ciência dos Materiais e Inovação.
Foi apresentar um romance inteiro, né? Na Amazon, que o Jeff Bezos falava que não podia levar PowerPoint, né? Você tinha que levar os diretores lá, o comitê dele, né? O primeiro nível dele lá de suporte lá, e tinha que levar para a reunião semanal. É um texto, não é falar assim, né? Em prosa, né? Você tinha que levar. Prosa, né? Não podia ser bullet points, não podia ser PowerPoint, exatamente assim, inclusive quem falou para ficar o registro que as pessoas entendiam mais fácil, e é aquela questão, né? Você tinha que estudar muito profundamente para você conseguir resumir ali em poucos, né? Um parágrafo. Sim, a ideia. Legal, professor. Para fechar, né? Essa carreira brilhante, né? Um soldado da pátria. O que falta ainda? O que o Alckmin não realizou que gostaria ainda de realizar? Deixa eu ver. Fala-se que as pessoas têm que plantar árvores, né? Ter filhos, escrever um livro. Um livro, por exemplo, ainda falta, né? Eu participei de livros assim, mas eu gostaria de escrever um livro que fosse de um tema que eu trabalhei há muito tempo, e eu estou, de certa forma, meio engajado nisso agora, que é sobre o tempo, né? Que a matéria da geologia, principalmente, o tempo, o passar do tempo contado pelas rochas. Sim, sim. A gente é leitor de rocha, né? Sim. Isso que a gente faz. E então é uma leitura assim do tempo, da história da Terra, na verdade, né? Sim. E que com vamos dizer assim, exemplos e enfoque, uma visão brasileira, vamos dizer assim, do tempo geológico, né? Sim. Não sei o que está faltando ainda, que eu tô querendo. Eu acho que dá várias analogias interessantes, porque hoje você estava falando aqui de bilhões de anos para ter uma alteraçãozinha, né? Então, assim, essa dança do tempo, ainda mais na cabeça do geólogo, né? O tempo ele é muito maior. Vastíssimo, né? Vastíssimo. É uma coisa que dá até vertigem a gente pensar. Você tem um afloramento assim que você acha mais lindo de todos, ou uma imagem, um mapa, alguma coisa assim da geologia, e fala, pô, esse aqui eu paro e fico olhando. Tem tantos, mas olha, eu acho que é um lugar que eu tenho uma profunda admiração. Eu até levei os alunos esse fim de semana lá. É a Serra do Pasmar. Você conhece a Serra do Pasmar? Lá dentro da Cordilheira dos Pinhais tem uma serra que fica entre Diamantina e uma cidade chamada Conselheiro Mata, né? E essa serra chama Pasmar porque é de pasmar mesmo. Olha só! Pasmar. É muito bonita essa serra. Eu admiro muito esteticamente e geologicamente, né? É um lugar que eu admiro muito. E também, assim, eu sempre tenho comigo, como ilustração da tela do computador e tudo, a visão que era do fundo da minha casa, olhando para sudeste, que é a Serra do Itambé, né? Aquelas serranias toda da região de Diamantina, e a Serra do Itambé, no fundo, é uma espécie de âncora para mim, né? Que eu levo comigo, assim, né? Eu tenho duas, e foi as duas que você que me apresentou. Uma foi o Anticlinal de Mariana. Sempre que eu tô passando ali para aquele, né, a estrada Ponte Nova Mariana, ali tem uma visão, que você vê o Anticlinal de Mariana assim, perfeito. Eu lembro, era geologia geral, primeiro período. Eu lembro da mágica que foi aquele em mim, falar assim, não, dobra mesmo a rocha. Se quiser apertar ali, é bem didático, né? É muito. E o outro eu acho que é o mapa gravimétrico da Bacia do Recôncavo. Sim. Que ele faz o mapa Bouguer da Bacia do Recôncavo. Que você vê a estrutura toda da Bacia do Recôncavo, né? Que é realmente fantástico. Esse é realmente fantástico, né? Mas eu acho que assim, o Anticlinal de Mariana tem um encanto. Eu cresci em Catas Altas, né? Então, do Caraça. Então tem um ponto assim eu entendi como é que as rochas estavam assim, né? A ponto de poder ser dobradas, né? Mas um ponto ali, quando eu falei, quando eu vi aquilo assim, eu falei, não, todo curso certo.
Tipo, mexer alguma coisa assim comigo, sabe? E até hoje, sempre que tem. Recentemente, meu diretor é engenheiro eletricista. Eu falei, não, vem cá, você vai ter que ir para o negócio de energia. Ele tava indo para as de Mariana, deu uma desviada. E eu fico sempre olhando para as pessoas. E é engraçado que eu sempre espero que eles vão ter a mesma reação que eu tenho. Sempre acontece. É uma questão pessoal. Mas aqui, se a gente combinar esse caminho de Ouro Preto do Eschwege é fantástico. Massa. Aquilo foi assim, um divertimento em torno, né, geológico, histórico, né? E é porque na época eu tinha feito a revisão técnica é o diário de Eschwege, que chama-se Jornal do Brasil, jornal no sentido de diário, né? Jornal todo dia, né? Sim. Jornal quer dizer isso, diário. Então era o Diário do Brasil, né? Desculpe, Jornal do Brasil, e foi traduzido pela Fundação João Pinheiro, né? E eu tinha feito a revisão e a partir de um certo tempo eu passei a adotar aquilo, porque ele vai de Ouro Preto, ele chegou em Ouro Preto, acho que essa viagem foi feita em 1711, se eu não estou errado. O destino dele é onde é que é hoje Rio Pomba, né? Porque lá tinha ele queria ter contato com os índios chamados botocudos, que ainda existiam na época, né? Mas ele acaba indo lá para não chegou a esse intento, mas ele queria ter contato com índios, e teve, mas não era numa reserva que existia nessa região. E ele começa a viagem dele saindo lá de Ouro Preto e vai descrevendo os lugares, né? Ele vai nas Águas Férreas, que é na saída, descreve o chafariz das Águas Férreas, depois Passagem de Mariana, depois a Vargem, e assim vai. É bem interessante. Porque tá da mesma forma até hoje, ou pelo menos na época estava muito parecido. Muito parecido, continua do mesmo jeito, né? Então é isso, né, Marcelão? Isso aí. Fernando, muito obrigado por aceitar o convite. Tá? Não, eu agradeço muito, apreciei muito conversar com vocês. Obrigado. É sempre prazeroso conversar sobre geologia, sobre os aspectos, né, que gravitam em torno da profissão da gente. Sim. Eu gosto muito do que eu faço, né? Então sempre é um prazer conversar sobre esse tema, né, sobre geologia e tudo que a ela se relaciona. E estamos aí à disposição de vocês para outras iniciativas que vocês queiram, né? Então... se você der essa abertura aí, professor, daqui eu tô marcando um campo com o Carlos Gonzalez, né? que ele vai levar a gente para conhecer uma região ali do Gandarela, né? Que ele tem um empreendimento lá, e a gente vai fazer uma turma de mapeamento, aqui um curso profissionalizante, curso de capacitação profissional. Certo. Aí a gente vai lá, vamos se animar, fazer um campo. Quem sabe o homem não anima aqui também. Mas, Fernando, assim, eu tenho certeza que em nome dos seus alunos, você viu a questão do Rodrigo Toffoli, né? Agradecendo a sua dedicação como professor, que realmente era diferenciado. Eu lembro quando eu fui eu fiz geologia histórica, uns 2 anos antes, eu fui na sua sala para perguntar alguma coisa. Você estava preparando esse curso que seria daqui lá na frente que eu lecionar, né? Então a gente sempre vê a dedicação em cada aula do que estava ali e a sua contribuição, né? A pessoa que você é, muito obrigado. E nós fica o nosso reconhecimento. Um privilégio que a gente teve essa noite, né? É isso aí. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a vocês, é um prazer. Valeu, gente, para vocês que assistiram, não esqueçam, compartilhem. Conhecimento compartilhado é conhecimento ampliado. Eu quero agradecer a equipe de produção da Lea Hub, toda a equipe do Instituto Minere, e aproveitar para fazer o convite para vocês revisarem os nossos outros podcasts que já estão publicados, que tem muita coisa interessante. Valeu, até a próxima!